Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Quero mandar aqui o meu fraterno abraço para todos esses meus queridos amigos e irmãos que esse mês, inclusive, aqui, apesar de, depois de muitos apelos no Vida Inteligente, para que nos ajudassem de alguma forma a manter o programa, a manter a estrutura, tudo isso agora, nós tivemos a colaboração, a contribuição das pessoas e esse mês nós já pudemos nos sentir mais aliviados com a participação de vocês. Quando a gente trabalha em conjunto, quando a gente trabalha junto, é uma delícia a gente fazer isso. Então, meu muito obrigado àqueles que contribuíram em função do todo. Isso é muito bacana. Eu agradeço de coração. E também convidar todos vocês, todos os dias, 10h30 da manhã, de segunda a sexta, o Vida Inteligente Interativo ao vivo, diretamente do estúdio do Vida Inteligente, lá no centro da cidade, no meu escritório. A gente tem abordado assuntos de extrema relevância e hoje de manhã, para quem assistiu, quem não assistiu ainda está aí no YouTube, imediatamente a gente coloca, falamos sobre indulgência, né? A gente fica falando sobre coisas que fazem bem para as pessoas, fazem as pessoas raciocinarem, a gente ajuda a esclarecer as coisas, a gente desmistifica e desmitifica. E por falar nisso, tá aqui ao vivo, quero mandar um fraterno abraço para o meu querido amigo e irmão Alvin Schroeder, que não pôde estar aqui conosco, toda quinta-feira está aqui, e que em breve vai estar aqui de novo com a gente. Então, se ele estiver me assistindo, um fraterno abraço daqueles que a gente sempre dá, seu Alvin, tá? Espero ter você aqui novamente em breve. Hoje, o assunto que nos traz aqui novamente, e eu acho que nós vamos voltar outras vezes, porque é de extrema importância, porque eu considero que saúde é essencial. Essencial. As pessoas podem ter dinheiro, as pessoas podem ter empresas, as pessoas podem ter tudo, mas se não tiver saúde, não adianta ter absolutamente nada disso. É que nem um automóvel, não adianta você ter um automóvel de luxo e essas coisas se você está com os pneus ruins, se você não tem amortecedor, se você não tem freio. Então é segurança e saúde é imprescindível. E nós, seres humanos, somos muito negligentes nesse aspecto. Porque a gente tem aquela filosofia, principalmente os brasileiros, nós brasileiros, que eu também já sou brasileiro agora, há 59 anos, né? Que eu estou aqui no Brasil, a gente só procura médico fazer aquela profilaxia, aquela prevenção, quando a gente tem algum probleminha. Porque se a gente está bem, por que eu vou no médico? Por que eu vou investir? Por que eu vou gastar? Você vê médico é gasto, então você tem medo. Não, porque eu não quero ficar nu na frente do médico, eu não quero fazer toque. O que é isso? Eu sou homem, alguém vai fazer toque em mim para ver como é que está a minha próstata. As mulheres da mesma forma, não querem ser atendidos por profissionais, não conseguem separar o homem do profissional, a mulher do profissional, então é um grande problema. E hoje o mundo, com esse crescimento, com essa globalização, com esses alimentos intoxicados por agrotóxicos, por transgênicos, por não sei mais o que, fazem com que o nosso corpo comece a reagir. E muitas vezes a gente não está firme para aguentar esses invasores, esses intruders que a gente consome, e aí nós somos acometidos por doenças. E uma das doenças mais terríveis, que esse ainda dá um nome, dá um medo danado, apesar de que meu convidado já analisa por um outro prisma, né? Mas as pessoas ouvem falar nisso, câncer. Nossa Senhora! Câncer só é bom no signo, né, que as pessoas gostam. Falando em câncer, todo mundo se atemoriza. E recentemente, a mídia internacional chamou a nossa atenção por causa de um procedimento de uma atriz muito famosa, Angelina Jolie, que resolveu, depois de fazer um exame, meu convidado já vai explicar já, resolveu extirpar, fazer uma mastectomia completa, sei lá se é assim o termo, e tirou os seios fora. Uma mulher símbolo sexual, uma mulher desejada pelo mundo masculino, e ela uns dizem que se automutilou, foi lá e tirou, mas ela fez por causa de saúde. Então nós vamos já entrar no tema que é de extrema importância, já a terceira vez que eu trago o Dr. Luiz Alberto Silveira, oncologista, e para nos esclarecer sobre essa doença que tem tratamento, como ele disse nas vezes anteriores, desde que percebido precocemente, não é isso? Boa noite, doutor Luiz Alberto. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigado. Para mim é um prazer, uma honra. Sinto-me diferenciado com o seu convite. Sobretudo porque
é uma oportunidade de nós trabalharmos junto às pessoas, os seus ouvintes, seus telespectadores, trabalharmos a educação para a saúde. Isso. Então, segurança, saúde e educação. Educação para a saúde, isto é, conhecer os fatores de risco, os fatores que ameaçam a nossa saúde e procurar, na medida do possível, evitá-los. É triste ver pessoas que já identificaram fatores de risco e insistem em se expor a esses fatores de risco, como alguns hábitos, alguns vícios, não é? Sim. Mas, de qualquer forma, a melhor forma de se combater um inimigo que está pretendendo nos agredir, seja uma bactéria, seja um vírus, seja um parasita qualquer, uma célula cancerosa, é conhecer. Quanto mais conhecimento a respeito do que está nos ocorrendo, o que está ao nosso redor, mais chance a gente tem de dominar o ambiente, seja o nosso ambiente interno, psíquico, ambiente ecológico ou social. Então, o seu programa é extremamente útil e eu me sinto feliz e sempre aproveito o máximo essa oportunidade, porque ele me permite trazer informações que dizem respeito ao meu dia a dia profissional como oncologista e que eu sinto que as pessoas carecem dessas informações. Não tenha dúvida. Nós temos hoje uma incidência, uma verdadeira epidemia de câncer no mundo, né? O câncer de mama, que é objeto da nossa conversa, a partir da atriz Angelina Jolie, o câncer de mama no mundo hoje tem 22% de casos novos a cada ano. Quer dizer, um aumento de 22% de casos novos a cada ano. Quer dizer, no Brasil nós tivemos 52 mil casos novos em 2012. Nos Estados Unidos tivemos cerca de 150 mil casos novos, só o câncer de mama. Então, uma incidência crescente do câncer de mama. E é por isto, em Santa Catarina tivemos cerca de 2 mil casos novos de câncer de mama ano passado. E por isto é um dos cânceres mais estudados no mundo. Já que o senhor entrou no assunto do câncer de mama, dentro dos seus estudos, todos esses anos de estudo, e esse aumento da incidência, os estudos da comunidade médica, dos oncologistas, eles dão como causas principais o que esse aumento? Porque conforme a gente vai crescendo, a gente tem mais recursos. Sim, então é meio incoerente. Deveria ter menos casos e aparecem mais. Por que essa alta incidência? Os recursos estão basicamente concentrados no tratamento da doença. No tratamento, não na prevenção. Não, nem no diagnóstico precoce. Então, na medida em que nós invertermos esses papéis, de que o grande investimento for na conscientização sobre a doença, de modo que as pessoas se afastem dos fatores de risco, nós teremos menos doenças e, sobretudo, aquelas doenças em que o fator de risco, às vezes, é difícil de afastar, alguns cânceres, por exemplo, nós teremos diagnóstico precoce. Com diagnóstico precoce, nós ensejaremos a possibilidade de cura e de grande sobrevida dos pacientes. Esta é a grande questão. Os fatores de risco aumentaram muito com a mudança do estilo de vida, mudança de hábitos que veio ocorrendo na sociedade por conta da superpopulação. Então, nós começamos a ter uma vida muito mais artificial, nossa alimentação mudou substancialmente. A alimentação é uma das causas principais. Comida caseira. É uma das causas. Nós temos hoje alimentos sendo armazenados em escala, tendo que ser protegidos com aditivos, com pesticidas, conservantes. Com hormônios, com conservantes. Então, nós no passado, 50, 70, 80 anos atrás, não tínhamos isso, né? Então, tínhamos uma incidência numa escala muito menor. O câncer é uma doença antiga, mas numa incidência numa escala muito menor. Hoje ela está em escala epidêmica, a incidência do câncer. É interessante fazer um comentário agora que todos precisam entender e perceber. Nosso corpo ele é maravilhoso. Nós temos uma noção psíquica, uma noção consciencial, quer dizer, a nossa consciência está voltada para o corpo como um todo. Nós estamos voltados para nossas pernas, nossos pés, mãos, braços. Nós não temos uma consciência do que fazem nossas células. Nós não temos consciência do comportamento das células que compõem os diferentes órgãos, as suas funções, as suas diferenciações funcionais, cada qual com uma função específica no nosso corpo, produzir secreção, absorver, ouvir, sentir. Todas as funções que nós nos damos conta, elas são exercidas por estruturas minúsculas. Maravilhosas. Que são nossas células. Nossa, né? Então, é como um prédio. O prédio não tem consciência do tijolo. O tijolo não tem consciência que faz parte de um prédio. Claro.
ele tem uma autonomia, vamos dizer assim, Mas né? tem uma importância... Mas tem uma importância fundamental, senão o prédio desmorona. Isso. Né? Bom, o nosso corpo, ele produz de forma fantástica, e eu sempre me admiro, é sempre uma magia para mim, e por isso sempre adorei a medicina, conhecer o funcionamento microscópico, o funcionamento mínimo do nosso corpo. Quem né? consegue olhar então, aquilo... nós temos um encadeamento biológico, uma cascata biológica, uma cascata de eventos, de reações químicas, bioquímicas, que mantém a harmonia e o equilíbrio do nosso corpo, mantém a energia do nosso corpo, mantém a temperatura do nosso corpo. Nós podemos ter lá 0 graus e você está com 36,5, 37 graus permanentemente. Isso às custas de nossas glândulas, do nosso mecanismo de equilíbrio. Isso tudo a partir das células. Então, as células são fundamentais na composição dos diferentes órgãos que fazem o nosso corpo existir. Existem no nosso organismo os chamados genes supressores de tumores. Opa, genes supressores de tumor. Isso todo mundo tem? Todo mundo tem. Genes supressores de tumores. Hoje, no câncer de mama, o que nós vamos a ter mais, tem 4 genes conhecidos. O BRCA1, BR é de breast é mama. Sim. CA câncer de mama. Sim. BRCA1, BRCA2, existe o gene P53 e o gene PTEN. São 4 genes. Esses genes têm a função de suprimir tumor, isto é, na hora que a célula se maligniza, ele atua para destruir a célula. Isso é fantástico. Isso o corpo tem naturalmente. Nós temos isso naturalmente. Eu nunca ouvi falar realmente aqui. O que acontece é que pela ação dos agentes agressivos, portanto, a imensa maioria dos agentes agressivos são ambientais, por nossos descuidos na alimentação, nos exercícios, por nossos descuidos em relação ao estresse. Né? Então, esse conjunto de agressões que o corpo sofre, de alguma forma interagem com o transistor do corpo, que é a célula. E aí altera este gene, que é responsável pela supressão do tumor. Ora, no momento em que você tem contato com inúmeras substâncias agressivas, permanentemente, continuadamente, o nosso sistema genético sofre alterações, estes genes especificamente sofrem mutações, e aí deixam de ter a função de suprimir tumor. Então, o BRCA1, o BRCA2 são supressores de câncer de mama. No momento em que eles sofrem mutação, o câncer de mama pode aparecer. Quer dizer, no nosso corpo temos outros genes supressores de tumores? Outros genes supressores de tumores. Outros ali tem? Assim como temos genes que têm importância fundamental na multiplicação das células. Se eles são alterados, as células multiplicam-se Isso tem alguma muito coisa rapidamente. a ver? Tem alguma interação com leucócitos? Ou não tem nada a ver? O leucócito já é o produto final, vamos dizer assim, o leucócito ele é uma consequência da função genética. Ok, tá. Porque ele é o neurocombatente, né? Quando ele vê alguma coisa... O gene é o gênio do corpo. Isso, aí já é um gene. A partir do gene, começa a surgir todas as funções. Aí leucócitos, células de absorção do estômago e assim por diante. Bom, aí se verificou que quando existe a mutação no BRCA1 e BRCA2... Isso é uma descoberta de quanto tempo? O BRCA1... Bom, desde o projeto Genoma, os genes começaram a aparecer. E isto tem em torno de... O projeto Genoma deve ter em torno de 50 anos. 50 anos já? 50 anos, Puxa vida. Tá. Mas é muito difícil. No começo, mapear os genes... Nossa, o negócio todos os genes do nosso corpo. Incrível. Então, existem muitos genes conhecidos. E o BRCA1 e BRCA2, descobriu-se que quando eles sofrem alterações, seja por hereditariedade, seja porque na família já existia alteração do gene, né, casos de câncer de mama na família, e isso transmitiu-se aos filhos, aos netos, assim por diante. Então, o BRCA1 e BRCA2 pode ser transmitido hereditariamente também. Sim. E o câncer, por exemplo, da Angelina Jolie, foi uma transmissão hereditária da mutação do gene BRCA1 e BRCA2. Isso é comum? Porque a mãe dela... Não, 10% dos casos. 10% dos casos, 10% dos casos. A maioria dos casos de câncer de mama decorrem dos fatores ambientais. Isto é, a mutação decorre alimento, estresse, hábitos, estilo de vida, assim por diante. Né? Entretanto, algumas pessoas já nascem com a mutação.
Opa, aí já estão Aí a Angelina Jolie é uma delas. Já tem propensão. A Angelina Jolie foi uma delas. Quer dizer, ela poderia ter, ela tinha realmente esse índice, as pessoas têm esse índice elevado de 80% de contrair realmente um. Então, quando existe, os estudos mostraram que quando há mutação deste gene, se a mulher viver em torno de 70 anos, ela tem de 54% a 85% de risco de ter câncer de mama. Puxa. Isso geralmente aparece a partir dos 40 anos. Isto é, o gene se expressa, ele se expressa a partir dos 40 anos. Ele não se expressa quando a mulher é jovem. Embora ela tenha a mutação, mas a multiplicação celular anormal vai acontecer na medida que a célula vai envelhecendo mais. Né? Que ela perde outros mecanismos de controle também. Então, como a Angelina Jolie fez esse teste genético, verificou que tinha essa mutação, e ela foi estimulada a fazer esse teste porque a mãe teve câncer de mama, uma tia teve câncer de mama, e constatada a mutação, ela passou a ser uma paciente de alto risco para desenvolver câncer de mama a partir dos 40 anos. Sim. Né? E aí ela tomou a iniciativa de fazer, e ela fez os dois genes, BRCA1 e BRCA2. Estes dois genes têm a ver não somente com câncer de mama, o BRCA2 tem a ver com câncer de ovário. Também, de ovário, vida, outra coisa séria. O risco de câncer de ovário no BRCA2 é menor do que o risco de câncer de mama no BRCA1. O risco de câncer de ovário é em torno de 40% de chance de vir a ter a doença, enquanto no BRCA1 de 54% a 86%. E aí, a forma principal de não ter o câncer de um órgão é não ter o órgão. Alguns órgãos podem ser retirados, outros não. Sim, não é? claro. E você também não vai retirar órgãos que sejam vitais. Vitais, né? impossível, Você vai fazer claro. um transplante de um órgão normal, que ainda não tem doença, porque o gene está alterado. Claro. Né? Então, como a mama é uma glândula externa, que tem uma função de amamentação, uma função sexual, ela botou na balança custo-benefício, ter o câncer, né? E perder estas funções, ela optou por não ter o câncer. Né? E deixou de lado esta preocupação com o aspecto sexual, com o aspecto funcional. Estético. Obviamente, porque ela tem possibilidade, tem condições de fazer uma reconstrução mamária. Sim, claro. Né? Bom, então ela se propôs a fazer a retirada das duas mamas, com isso... Mas causou, como o senhor viu, um impacto fabuloso. Sem dúvida. O risco de ter câncer de mama nela hoje é 5%. 5%. Reduziu, então, de 80% para 5%. 5%, porque sempre fica algum tecido mamário. Sempre fica algum tecido mamário. É difícil fazer uma mastectomia que zere as células mamárias. Realmente deve ser difícil mesmo. Então, ela tem ainda um pequeno risco de ter câncer de mama. Como ela tinha o BRCA2 também alterado, ela optou por fazer a retirada também dos ovários. Também? Dos ovários. Ela fez na porque mesma... senão não faz sentido. Ela optou, não sei se já fez. Não há notícias sobre isso. Não tive notícias também Mas sobre isso. O que acontece também, e isto deve ter influenciado bastante esta artista, imagino eu, pela experiência profissional, é que é do conhecimento de todos nós que mulheres, sobretudo, que usam a sua imagem na profissão, não gostam de se sentir envelhecidas. Sem dúvida. Uma mulher, habitualmente, por conta de efeitos da queda de estrogênio, já tenta fazer reposição de estrogênio. Uma mulher comum faz isso com facilidade, com frequência. Imagine uma artista sentindo-se envelhecer por conta da queda de estrogênio, por conta do começo do funcionamento menor do ovário. Há uma tendência muito grande entre mulheres, sobretudo mulheres que usam a imagem na sua profissão, de fazer reposição hormonal. Então, elas fazem reposição hormonal frequentemente. Ora, uma mulher como Angelina Jolie, com BRCA1 alterado, BRCA2 alterado, uma mãe com câncer de mama, uma tia com câncer de mama, se ela vai fazer reposição de hormônio... É aí que eu queria perguntar, exatamente isso. E aí? Ela vai ter câncer de mama, fatalmente. Vai ter. Fatalmente terá câncer de mama. O senhor tocou num assunto que hoje, que nós estamos até conversando nos bastidores, está muito em moda a reposição hormonal. Então, aproveite esse... Há que se ter cuidado. Há que se ter cuidado. Muito. Então, ela tomou a iniciativa por conta desse alto risco que ela tinha. Agora, isto não é padrão.
Essa conduta não é padrão, ela não pode ser uma conduta padrão. Tá. É uma conduta, ela mesma deve ter passado por um grupo médico Sem dúvida, maior, né? Que ainda com... no qual entra um psicólogo, um psiquiatra, um psicólogo. Ela vai... É uma mutilação que vai ser Porque ela feita. fez Afinal, uma né? mutilação, as mutilações nem sempre são como a gente imagina, a reconstrução como imagina que seriam. Seguramente houve uma repercussão psicológica, psíquica, Nossa. ela olhando-se no espelho antes e depois. Nossa, isso é. Então há que se estar preparado para isto. Então ela possivelmente, pela possibilidade que tem, devia estar bem preparada para estes eventos, né? E isto não deve ter sido uma decisão da semana passada. Não, Isso deve ter sido, requerido né? muito tempo, muito estudo. Então, o câncer de mama, ele tem hoje a possibilidade de se avaliar o risco pela medição desses genes. Eu tive uma paciente que era irmã gêmea, tinha uma irmã gêmea, univitelina, idênticas, né? A irmã teve um câncer de mama de evolução rápida. Ela veio ao meu consultório em pânico, porque se a irmã gêmea, univitelina, tinha um câncer de mama, ela assim, eu também vou ter câncer de mama. Né? Muito bem, eu pedi o teste genético, ela fez o teste genético e o risco foi baixo, ela não tinha a mutação do BRCA1. O senhor pediu esse teste que nós estamos falando aqui? Sim, aqui esse em Florianópolis, nós fazemos aqui. Esse exame agora, que muita gente deve estar perguntando, esse exame é comum, ele é acessível? Como é Ele que é isso? Ele é acessível, mas o exame é muito caro. É muito caro. Acessível do ponto de vista de que existe quem faça. Sim. Mas do ponto de vista financeiro... Não se pode... SUS não tem nem pensar. Não faz sentido, porque hoje não é a prática comum utilizar-se da análise do gene para tomada de posição. Nem nos Estados Unidos. Mas, com certeza, nos Estados Unidos todas as mulheres estão com a pulga atrás da orelha, como a gente diz. Por conta deste ícone, né? Bom, a avaliação do gene implica num custo. E você fazer a avaliação genética, perceber que tem a mutação, isto é, que tem o risco de desenvolver câncer, e não tomar providências, é conviver com um sofrimento continuado. Faz sentido fazer isto se você diz, não, eu vou fazer, se tiver a doença... Eu vou querer fazer a cirurgia. Claro, né? E aí, coloca mais um custo. Eu vou querer ter uma equipe que vai me orientar, psicólogo, etc, etc. Então, isto para a população é absolutamente inacessível. Mas, doutor Luiz Alberto, a mastectomia é a única alternativa? Não. Aí é que está. Não é padrão nos Estados Unidos fazer na população a avaliação genética, de mutação genética e indicar tratamento de mastectomia bilateral, retirada das duas mamas. Isso não é padrão nos Estados Unidos. Durante um tempo houve, há uns 10 anos atrás, porque esse gene já é conhecido há mais de 10 anos, houve uma quantidade enorme de mulheres americanas que foram fazer a avaliação genética e começaram a fazer esse tipo de cirurgia. Isso não é de agora, não. Chamou atenção. Repercutiu porque era Angelina Jolie. Isso não é de agora. E o que aconteceu? Começou a aparecer nos laboratórios de patologia nos Estados Unidos mamas normais. E ficou uma situação eticamente desconfortável. Os laboratórios começaram a receber em grande quantidade mamas das mulheres absolutamente normais. Isso criou um desconforto ético. Tanto que isso não é padrão nos Estados Unidos, eventualmente alguém faz, deve estar fazendo algumas mulheres de rotina, mas isso não é a orientação do NCCN, que é a instituição que faz o guideline, que faz as orientações gerais de comportamento, não é orientação fazer isto. Quando alguém faz a avaliação do BRCA1, o que eles orientam nos Estados Unidos é iniciar o controle mais precocemente, a partir de 18 anos de idade. Então, uma mulher faz uma avaliação, tem uma alteração genética, então uma paciente com propensão a desenvolver câncer, está no grupo dos 10%, né? E aí começa-se o controle daquela paciente. Isso, como é que se acompanha isso? Começa a partir dos 18 anos. Tá, e qual é o controle que o senhor falou? A partir dos 18 anos, começa fazendo ultrassonografia. Tá. Um médico faz a avaliação regular da paciente com palpação, mas a ultrassonografia é o exame de rotina nesta faixa jovem, até 40 anos de idade. E essa ultrassonografia com que frequência de tempo? Não havendo lesão nenhuma, alteração nenhuma, isso é feito anualmente. Anualmente? Havendo alguma alteração cada 6 meses. Sim. O ultrassom não produz nenhum efeito danoso ao corpo da mulher. Mas é interessante comentar, hoje os fatores de risco para câncer de mama, se todos conhecerem os fatores de risco e se encaixarem nele, tem que se preocupar mais, ficar mais atento, as mulheres ficar mais atentas às suas mamas. Então, uma mulher que teve uma primeira menstruação muito cedo,
10, 9, 10 anos de idade. Tem. E que teve uma última menstruação muito tarde. São mulheres que ficaram muito tempo expostas a estrogênio. Ah, sim. Né? Então estão mais propensas também a isso, terem. uma mulher acima de 40 anos que tem sobrepeso, obesa, é uma mulher que tem mais risco de desenvolver câncer de mama. Porque a gordura periférica, além do ovário, também produz estrogênio. Opa! E continua estimulando. Por isto, o câncer de mama, a obesidade é um dos fatores de risco para câncer de mama na menopausa. É um dos fatores de risco. Olha Mulheres quanta que informação importante aí. que fizeram radioterapia por um linfoma chamado mais comum, linfoma de Hodgkin, que costuma acometer ínguas aqui na região do mediastino, que é o espaço que fica entre os pulmões. Sim. Quando essas ínguas adoecem com câncer, frequentemente são os linfomas, e o linfoma de Hodgkin, que é um pesquisador que descobriu, é o mais comum. E a radioterapia é um dos bons tratamentos para linfoma de Hodgkin. Então, mulheres que até os 30 anos tiveram linfoma de Hodgkin e irradiaram essa região, tem mais risco de câncer de mama. Mulheres que tiveram o primeiro filho depois dos 30 anos, portanto, ficaram mais expostas a estrogênio. A gravidez protege contra o câncer de mama. Mulheres que não têm filhos têm mais risco de ter câncer de mama. Mulheres que fazem a reposição hormonal não criteriosa, não por uma indicação precisa, só por uma indicação puramente estética, têm que ter mais risco de ter câncer de mama, por esses motivos que até agora eu expliquei. No começo do século passado, uma mulher menstruava 50 vezes em toda a sua vida vida sexual. Hoje, vida produtiva, reprodutiva. Sim, sim. Hoje, uma mulher menstrua cerca de 500 vezes. É, incrível. Porque as mulheres no passado tinham muitos filhos. Fora estarem totalmente desreguladas, Muitos né? O filhos, ciclo. Então, 10 filhos, 12 filhos. Então, quando ela chegava na última gestação, já estava próxima à menopausa. A gestação e a amamentação protegem contra o câncer de mama. Então, na medida que a mulher teve menos filho, na medida que a mulher e os nossos jovens estão tendo filhos mais tardiamente, né? Hoje é frequente uma mulher deixar para ter filho depois de 30 anos de idade. É frequente hoje isso. Na geração dos nossos avós, né, as mulheres engravidavam cedo. Bem cedo. Engravidavam cedo. Então, esses aspectos de primeira menstruação muito cedo, menopausa tardia, obesidade, veja que os homens obesos tendem a ter uma pele mais lisinha, ter menos pelo. Exatamente. Por quê? Porque eles têm uma produção de estrogênio. Eles têm uma produção de estrogênio pela gordura. Porque o colesterol, que compõe a gordura periférica, ele transforma-se por uma enzima chamada aromatase. Aromatase, exatamente. Ele se transforma em estrona e estradiol. Estrona e estradiol são estrogênios. Por isso a obesidade ela aumenta o risco de câncer de mama na menopausa, porque na menopausa o ovário já não está funcionando mais. Então, onde é que vem o estrogênio? Da gordura periférica. Tanto que uma mulher que tem câncer de mama, uma das formas de proteção após fazer o tratamento cirúrgico, radioterápico ou quimioterápico, uma forma de proteção é fazer um bloqueio hormonal. Então faz um tratamento anti-hormônio, anti-estrogênio, por cerca de 5 anos. Seja anti o estrogênio produzido no ovário ou anti o estrogênio produzido na gordura periférica. Este medicamento, o mais conhecido e até o mais antigo, já tem uns 30 anos, é um medicamento chamado tamoxifeno. O tamoxifeno, em mulheres com fatores de risco para câncer de mama, ele reduz mais do que o conhecimento do gene. Então, uma mulher que usa tamoxifeno, ela pode ter 80% de proteção contra o câncer de mama. Então, mulheres que têm... Mas não tem contraindicação? Já vou lhe falar sobre isso. Então. Mulheres que têm hiperplasia atípica. Hiperplasia atípica é uma proliferação celular, mas não maligna. Então, a mama tem uma quantidade maior de células, mas não são células malignas. Essas mulheres com uma hiperplasia, essa hiperplasia pode ser típica, sim, comum, ou pode ser atípica, uma multiplicação celular fora do padrão. Embora seja benigno, mas é uma condição que predispõe ao aparecimento do câncer de mama. Então, estas mulheres, fazendo uma proteção com tamoxifeno, e tem uma outra substância também chamada haloxifeno, mas o tamoxifeno é o que protege. Essas mulheres estarão bem protegidas contra o câncer de mama. Então, o tamoxifeno, já que o fator hormonal é um fator ambiental, vamos chamar assim, mais comum no aparecimento do câncer de mama, a proteção com anti-hormônio
reduz a incidência de câncer de mama. Esse tamoxifeno é um anti-hormônio, é isso? Anti-estrogênio. E o estrogênio é que estimula. O estrogênio ele é o combustível da mama. Sim, sim. Ele faz a mama funcionar e crescer. Nós, por exemplo, temos nas nossas mamas, nós homens, temos receptor de estrogênio. Lá naquela célulazinha maravilhosa, genial, além desses genes todos, ela tem um cantinho da célula que recebe estrogênio. Assim como tem o cantinho que recebe testosterona. Sim. Né? Bom, este estrogênio, nós homens temos receptor de estrogênio, só que nós não temos estrogênio. Nós temos testosterona produzida no testículo. Isso. Se nós injetarmos estrogênio intramuscular, nós teremos mama. Porque lá tem um receptor de estrogênio, o estrogênio vai no receptor, entra no gatilho, faz a célula se multiplicar. Então, homens podem ter mama injetando estrogênio. E ontem, eu no meu programa de manhã, no Vida Inteligente Interativo, até falei, estava falando sobre isso, estava falando sobre seios ali, a chamada para o programa de hoje, e alguns homens que estavam na sala acharam que eu estava brincando quando eu falei que o homem tem seio também, essa aqui que a gente... Isso aqui, e tem receptor de estrogênio. Tem receptor, e que também tem casos de câncer de seio, se é que chama isso aqui de seio, diz que o homem não tem seio, como é que chama isso aqui no homem? Mama, seio, mesma coisa. Mama, então. Mesma coisa. E acharam... Só que não é desenvolvida porque não temos estrogênio. E aquilo que nós estávamos falando nos bastidores, o desconhecimento é incrível, isso aí, é incrível. Acho que não, inclusive, as pessoas não sabem até que existe um especialista que faz a abordagem do câncer, que é o oncologista clínico. Não sabe, ninguém sabe. Nós não temos a cultura de procurar um oncologista clínico. Né? Nós procuramos os especialistas dos diversos órgãos. O oncologista clínico é aquele que é o clínico geral do câncer. Né? É aquele que conhece câncer, funcionamento, como ele dissemina, se ele é muito maligno, se ele é pouco maligno, se tem que fazer um tratamento medicamentoso antes da cirurgia, se a cirurgia é o primeiro tratamento. Esta é a função do oncologista clínico. É conhecer a doença. Trabalhar junto com o seu médico, sim, né? É uma equipe. É uma equipe, claro. O oncologista, o radioterapeuta, o cirurgião, eles têm que estar integrados. Né? E o oncologista clínico, ele dá o panorama geral da doença e, junto com a equipe, define o melhor tratamento para aquele paciente. Isso é fundamental. Mas então, com relação ao estrogênio, que é importantíssimo, nós temos, por exemplo, no testículo a produção de testosterona, que é o combustível da próstata. Sim. Né? Que é o combustível da próstata. Um dos tratamentos para o câncer de mama é não deixar o estrogênio atuar, porque ele estimula a célula benigna ou a célula maligna. E um tratamento para não deixar proliferar o câncer da próstata é bloquear o combustível, que é a testosterona. São tratamentos hormonais. Né? Ou anti-hormonais. E nós falamos agora de uma coisa importante que o senhor falou, que era da aromatase, né? Sim. Eu, por exemplo, fiz reposição hormonal da testosterona e, de repente, não se obteve o resultado. Só para ilustrar o que o senhor está falando. Conversei com o meu médico e falei, olha, não teve esse resultado. Ele falou, é claro, com a protuberância que você está aqui na frente, você transformou tudo isso aqui houve aquele processo, exatamente a aromatase, sua gordura... não deixou que a testosterona desenvolvesse. Então, quer dizer, o senhor acabou de dizer exatamente isso. Acontece um processo químico, né? Há um desvio. Há um desvio e você não produz nada. Então, sempre está associado com mudança de hábitos, como o senhor disse no começo, de exercícios físicos, para que como é que se diz? O tratamento tenha efeito, né? Então, o câncer de mama é o câncer mais incidente. Ele, estatisticamente, se apresenta mais na mama esquerda. Por quê, hein? Não há uma explicação clara. Isso é estatístico. Que interessante, hein? Mama esquerda. E mais no quadrante superior externo da mama esquerda. Também não há explicação. Alguns dizem que é porque existe maior tecido mamário no lado esquerdo. Não é uma realidade. É interessante, mas, uma informação interessante. A maioria dos pacientes é mama esquerda. Então isso vale para as mulheres sempre estarem um pouquinho mais atentas à mama esquerda. Uma coisa importante também, e muito importante, um dos fatores para câncer de mama é a mamografia. É um dos fatores de risco para câncer de mama. Mamografia pode dar câncer de mama. Nós já falamos aqui. E o senhor teve coragem de dizer aqui. Então, a mamografia tem que ser bem indicada. Ela é de extrema importância em mulheres de 50 a 69 anos de idade, quando a mama é flácida. Tem radioatividade aquilo lá. Quando a mama não é muito densa. Mama densa, a mamografia não é o melhor método. Olha só, é importante isso aí. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, orienta que a mamografia seja feita a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 69 anos de idade.
Outras mulheres deverão fazer mamografia conforme o que o seu médico perceber. Porque nós temos mulheres mais jovens, com mamas não densas, mamas flácidas, Sim. assim como temos mulheres mais idosas com mamas densas. Quando a mama é muito densa, a mamografia não é um bom exame. Quando a mama é flácida, a mamografia é um bom exame. Então, de um modo geral, entre 50 e 69 anos de idade, que é a maior incidência do câncer de mama, a mama já é mais flácida, a mamografia mostra com facilidade nódulos mamários. Até os 50 anos de idade, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, recomenda até 40 anos de idade ultrassonografia. Ultrassonografia. Ultrassonografia não é raio, é som. Som. O som que vai e volta. Dependendo da densidade. E tem a mesma fidelidade da... A mesma fidelidade, porque a fidelidade é proporcional à qualidade do tecido mamário. Isso. Então, isso. se você tem uma mama muito densa, o ultrassom não é um bom exame. A mamografia, a ressonância magnética é o melhor exame. Ressonância magnética, mais um exame importante. Se você tem a mama muito densa, ultrassom é o melhor exame. Se você tem a mama flácida... Esse denso, o que é mais consistente? Durinha, tá, que é mais comum na mulher jovem. Isso, tá. Se você tem a mama muito densa, a mamografia não é o melhor exame. O melhor exame é a ultrassonografia. Se você tem uma mama flácida, com menos glândula mamária, com menos tecido mamário, a mamografia é o melhor exame. A ressonância magnética é um campo magnético, então ela é útil em qualquer situação e não produz nenhum malefício. Isso, a mais agressiva é realmente a mamografia. Quando mal indicada. Quando bem indicada, ela é fundamental e essencial. Mas o senhor disse na vez anterior... O que não pode é o paciente se autodeterminar e dizer, eu quero fazer mamografia todo mês. Ah, tá. E no nosso país, se quiser, consegue. Eu acho que a informação para mim foi sua, que eu achei... Eu não esqueci, porque eu pensei que... o senhor acho que me disse que a radioatividade Sim. que a gente vai fazer nunca mais sai. Fica pro resto da vida. Então, nossa senhora, eu devo estar dando choque em todo mundo. Se você faz mamografia de forma indevida... E é um dos caminhos do câncer, uma das causas do câncer. Cada 3, 4 meses, você está acumulando raio na sua mama, levando ao risco de câncer de mama. Então. Por isto, se a mulher jovem, que tem mama densa, começar a fazer mamografia... ela tem um longo período de existência, porque é jovem. Sim. Então, fazendo mamografias repetidas... Grande propensão a desenvolver o câncer. Vai acumular irradiação. Então, não é que não se faça. Não, claro. Fundamental. Entre 50 e 69 anos de idade, cada 2 anos. Fora desta faixa de idade, o seu médico vai ver se há indicação de mamografia. Eu já pedi mamografia para mulheres de 30 anos, que tinham mamas flácidas, em que eu vi que a mamografia ia ser extremamente útil. Ou mulheres que o ultrassom não me convenceu. Aí eu pedi, mas não estou pedindo cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses. Claro, é para um diagnóstico. Quando eu preciso fazer mamografia muito frequente, é sinal que eu tenho que tomar uma atitude. É sinal que eu estou inseguro com alguma coisa. Sem dúvida. Então, óbvio, eu tenho que tomar uma atitude. Claro. Eu não vou resolver o problema da minha paciente fazendo mamografia de 4 meses. Sim. Porque mamografia é exame, não é tratamento. Então, se eu tenho tanta preocupação que tem que estar fazendo mamografia a miúde, está na hora de eu tomar uma decisão, o que é que eu vou fazer. Se vai fazer cirurgia, se não vai, né? Tem que ser feito. Então, há que se ter o cuidado com isto. Os métodos de exame melhoraram muito. Tanto que, durante muitos anos, você que está me ouvindo, a senhora que está me ouvindo, durante muitos anos a senhora viu que o autoexame de mama era fundamental. Então, surgiu campanha, e não faz muito tempo, campanhas publicitárias, faça o autoexame de mama, né? Palpe-se, apalpe-se. Continue fazendo isto, mas você não tem o treinamento para descobrir doença mínima. Se você tem uma mama grande, muito densa, é muito difícil identificar um nódulo com 1 centímetro, que seria o ideal para ser descoberto à palpação. Então, como você não consegue identificar, sobretudo se você tem mama densa e mama grande, você tem que procurar um profissional que vai pedir o exame de imagem mais adequado. O ideal no câncer de mama é quando você identifica microcalcificações agrupadas. Não tem nem nódulo. A nossa célula maravilhosa, esse mundo microscópico que nós temos no nosso corpo, que nós não temos consciência dele, que nos faz respirar sem que a gente perceba que está respirando, que faz abrir, por exemplo, nós temos um sistema valvular que quando eu respiro, abre uma válvula, o ar entra para o pulmão, fecha a válvula que vai para o estômago. Quando eu como, fecha do pulmão, abre a que vai para o estômago. Incrível. É uma máquina Se eu começar fabulosa. a falar e respirar ao mesmo tempo, eu vou aspirar.
Sim. Veja que é fantástico. É fantástico, E a gente não claro. tem consciência disso. Né? Você não tem consciência que seu coração está batendo. São mas tá inteligências, batendo. claro. Então nós temos um micro-universo, né, maravilhoso no nosso corpo. E esse micro-universo está trabalhando para o nosso equilíbrio. E nós estamos trabalhando muitas vezes contra esse equilíbrio. Contra. Né? Do ponto de vista mental, do ponto de vista material, né? Tanto que a definição de saúde é completo bem-estar físico, mental e social. Saúde, essa definição antiga da OMS, da Organização Mundial de Saúde, saúde é completo bem-estar físico, mental e social. Então, se você está muito bem fisicamente, sarado, saudável, fisicamente maravilhoso, mentalmente muito bem, né? Não tem nenhum problema psicológico, não tem estresse, não é angustiado, não é tenso, mas a sua sociedade não está bem, você não pode dizer que tem boa saúde. É verdade. Né? Porque a saúde é quando todos estão muito bem. Isso. Né? Quando você convive, você está maravilhosamente bem, você vê uma criança abandonada, ranhenta, com fome, sem roupa, como é que você pode ficar bem? Não pode. Você não pode estar bem. Então você não tem uma saúde completa. Não. Então, quando socialmente isso nós é questão tivermos, de consciência também, né? por isso nós somos um grande hospital. É um grande hospital, onde a obtenção da saúde completa implica numa organização social na busca da felicidade para as pessoas, na busca do equilíbrio para as pessoas. Equilíbrio psíquico, sem estresse, equilíbrio orgânico e equilíbrio social. Esse é o grande desafio da sociedade, a busca da felicidade a partir da harmonia, da paz, do equilíbrio, né? Então, no câncer de mama, a mulher tem que estar atenta a fazer a palpação, com a mão esquerda palpar a mama direita, com a mão direita palpar a mama esquerda, transformar a mama num relógio, palpar às 12 horas, às 6 horas, às 3 horas, às 9 horas, né? Dedilhar, tudo isso é importante, mas não é o mais importante atualmente. O mais importante é ter um controle médico regular, se não tem nada a cada 2 anos, se tiver alguma coisa, o médico vai orientar com que periodicidade. Uma coisa séria, o senhor falou só esses 2 anos, uma coisa séria, o senhor é oncologista, já deve ter milhares de casos, um tumor pode se desenvolver em quanto tempo, vamos dizer? Bom, acabamos de falar 2 anos e a gente sabe que pode... Quando nós temos uma transformação tumoral, estas células podem sofrer uma malignização severa, sim, uma malignização moderada ou uma baixa malignização. Quando o gene é alterado, mas não perde totalmente a sua função, ele mantém ainda a função da célula capenga. Ok. Quando ele sofre uma alteração moderada, já essa função é mais lenta. Quando ela é total, ele perde a função. Então a célula fica indiferenciada. Ela não é diferenciada para esta função. Produzir secreção, produzir substâncias para digestão, por exemplo. Sim. Isso é uma diferenciação celular. Eu tenho célula que produz o cabelo, célula que produz as glândulas, células que produzem, que são responsáveis por todo o nosso corpo. Isso é uma diferenciação celular. O câncer é uma indiferenciação. Ela perde a função, porque ela sofreu uma mutação. Dependendo do grau de mutação, dependendo das alterações das proteínas que compõem a célula, nós podemos ter uma alteração severa da célula. Por exemplo, o receptor de estrogênio, que é comum, que é um fator biológico presente em todas as células da mama, do homem e da mulher, sim, o receptor de estrogênio no câncer de mama pode não existir. Então a gente vê receptor de estrogênio negativo. A célula alterou-se tanto que perdeu aquele fator que é comum na célula. Ela não tem mais aquele receptor. Então essa é uma célula mais alterada. Quando a célula mantém o receptor de estrogênio, ainda que maligna, ela está maligna, mas não tão maligna. Porque um dos fatores comuns a esta célula estão presentes. Portanto, se a mulher teve um câncer de mama, tratou com cirurgia, se fez cirurgia radical, não precisa fazer radioterapia. Se fez cirurgia conservadora, faz radioterapia complementar, porque o câncer de mama costuma ser multifocal, né? Você tem um tumor principal e alguns ninhos ao redor. Se você tirou só um quadrante ou só um setor, aí se complementa com radioterapia, porque isso provou que as mulheres não tiveram recidiva na mama quando fizeram esse tratamento complementar. Se você tirou a mama toda, e geralmente isso acontece quando os tumores são maiores, tumores com mais de 2 centímetros, aí não tem que tirar a mama toda e não precisa fazer radioterapia complementar. A menos que haja invasão da pele, ou os gânglios estejam muito comprometidos, as ínguas,
né? Porque é um local que o tumor pode ir para as ínguas, embaixo do braço, né? Então, aí teria que fazer radioterapia. Mas, de modo geral, quem tira a mama não faz radioterapia. Quando uma mulher se autoexamina, ela não deve procurar somente nódulo, até porque ela não consegue muita facilidade de identificar nódulo. Ela deve observar se tem abaulamento da pele, deve observar olhando no espelho se a mama está na mesma posição, se o mamilo está no mesmo nível. Se ela vê que o mamilo desceu e o outro está alto, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está puxando o mamilo para baixo, né? Se ela percebe que tem um abaulamento num lado e na outra não tem, tem alguma coisa que está empurrando a pele para cima. Se ela percebe que tem uma escavação na pele, da mama, alguma coisa está puxando a pele para baixo. Alguma secreção no seio também, alguma né? coisa está puxando a pele para baixo. Se ela começa a ter uma secreção pelo mamilo, e se essa secreção é água de rocha, é uma secreção suspeita. Se é uma secreção sanguinolenta, pode ser ligado ao câncer, mas nem sempre é. Se é uma secreção multicolorida, geralmente não tem nada a ver com câncer. Veja que até isso é importante. Isso é importante, né? A gente abordar. Então a mulher tem desconforto na mama, aperta o mamilo, sai uma secreção clarinha, água de rocha. Conversa com o seu médico para ver por que está saindo essa secreção. Porque esta é a secreção que chama mais atenção. Secreção água de rocha. Então, abaulamento, escavação, temperatura, uma mama mais quente do que a outra. Também é um mau indício. Uma mama avermelhada, quente, né, calor local, é uma mama que tem que ser vista pelo médico. Pode ser uma mastite, pode ser uma coisa boba, mas tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. Né? Então, a mulher deve se acostumar a se autoavaliar e ter uma avaliação profissional regular. Se a mulher fez um exame regular há um ano atrás. Isso. E não tinha nada. Isso. Não tinha nada. Qual é a chance dela desenvolver? Muito dificilmente ela vai desenvolver um câncer. É isso que eu queria saber, a velocidade. Um câncer disseminado em menos de 2 anos. Não é comum isso acontecer. Isso é muito difícil, muito difícil. Tá. Existem tumores de muita malignidade. E agressivos, digamos esses assim. podem. Esses podem desenvolver. Mas aí, habitualmente, a mulher já tem alguma predisposição. Já existe. Ou já tem uma hiperplasia atípica, ou teve casos na família de câncer de mama, mesmo que não sejam hereditários, como a Angelina Jolie. Sim. Então, por exemplo, se a mulher teve, do lado paterno, 2 casos de câncer de mama, tem que ficar atenta. Se teve do lado materno 2 casos de câncer de mama, independentemente se é parente próximo ou não, tem que ficar atenta. Se ela tiver parentes de primeiro grau com câncer de mama, tem que ficar atenta. Então, casos maternos, casos paternos, independentemente da proximidade, e casos próximos a ela com câncer de mama, se ela tem nódulo mamário, este é um dos enquadramentos para não fazer reposição hormonal. Porque vai estar estimulando uma mama propensa. E está usando um combustível para a célula que pode sofrer transformação, sobretudo se já tem essa hiperplasia atípica. Tudo isso aí que nós estamos falando, já estamos falando quase 50 minutos, isso aqui é gostoso, o assunto fica aquele gosto de quero mais. Eu posso perceber que a medicina hoje, o ideal da medicina hoje seria, eu tenho, por exemplo, estou fazendo o meu tratamento de reposição hormonal, estou com 62 anos, eu não tenho nada, mas eu estou me cuidando, estou fazendo a minha profilaxia, fazendo aquelas coisas todas. Então, sempre tem que ter, por exemplo, se eu tivesse algum indício de um câncer em ação, eu teria que procurar um oncologista, mas trabalhar também com o meu médico no outro aspecto. Aquilo que nós falamos em questão de equipe, né? Sem dúvida. O oncologista não faz sozinho. O oncologista clínico, ele é o clínico geral do câncer. Isso já diz tudo. Isso é importante. É o clínico geral do câncer. Algum indício, você procura primeiro um oncologista. Este oncologista clínico, ele tem ao seu lado profissionais que fazem cirurgia, radioterapia, outros procedimentos. Então, na hora que ele avalia uma paciente e percebe que a radioterapia é o principal tratamento, ele faz o encaminhamento para o radioterapeuta. Isso também deve acontecer com o radioterapeuta. Quando ele é procurado... e ele percebe que é uma coisa mais séria. Não, eu preciso que um oncologista clínico faça avaliação. Isso também deve ser feito por um cirurgião. Ele avalia o seu paciente e diz, não, passe no oncologista clínico para ter a opinião dele. Isso tem que ser uma prática comum. Nem sempre é assim. Nem sempre, mas tem não, que ser uma prática nunca comum. É assim. Inclusive, tem profissionais que fazem tratamentos que é legado, que é patrimônio de outra especialidade. Isso. Como médico, posso fazer qualquer tratamento, desde que eu tenha conhecimento técnico, científico sobre o assunto. O meu CRM me dá direito a fazer qualquer tratamento. Sim. Também me dá responsabilidade. Eu tenho ônus e bônus.
Se eu me meto a fazer tratamento de coisas que eu não entendo, eu corro riscos profissionais. Claro, não é? claro. No câncer, sempre é conveniente esse trabalho de equipe. A maioria dos oncologistas tem ao seu lado grupos de radioterapia, grupos de cirurgiões, porque há essa troca com frequência. Especializados, cada médico especializado Sim, na especializado, área que o tumor está atacando a pessoa. Então eu encaminho pacientes frequentemente para a radioterapia, para a cirurgia, recebo pacientes da cirurgia, da radioterapia, e esse processo acontece de forma bastante harmônica, né? E tem que haver consciência nesse sentido. A questão da reposição hormonal eu queria enfatizar. Nós temos patamares... Que hoje é muito moda, hein? Reposição patamares hormonal. de desenvolvimento orgânico, patamares do desenvolvimento psíquico, mental. Né? Você seguramente tinha uma visão de mundo diferente quando você tinha 20 anos de idade, com 40 anos, com 60 anos. Então, são patamares da vida. Né? E isto faz parte da evolução biológica, da evolução mental, pela percepção, pelo amadurecimento, assim por diante. Muito bem. O corpo também é assim. Se você chegou num patamar de 60 anos e você começa a querer que o seu corpo tenha um desempenho de 20 anos e força para ele ter desempenho de 20 anos, você corre algum risco. Porque você não tem mais uma estrutura aos 60 anos, né, para ter um corpo, celularmente falando, funcionalmente falando, de 20 anos. Suas células estão mais envelhecidas. Então, tudo é adequado ao seu patamar de vida biológica. Então, se uma mulher está nos 60 anos e resolve fazer uma reposição hormonal intensa, porque isso deixa a pele lisinha, bonita, porque isso o cabelo fica mais sedoso, porque ela mantém uma libido, porque não tem ressecamento vaginal, e é verdade. É verdade isso. Sim, claro. Porque a mulher jovem tem tudo isso. Mas vai ter um custo isso aí. Tem um custo, tem um risco. Então, a indicação da reposição hormonal para homem ou mulher tem que levar em conta custo-benefício. Sim. Porque, por exemplo, no caso do homem, né, se faz a testosterona, disse até, tem trabalhos que a testosterona não causaria muito transtorno em relação à próstata. Tem trabalho sobre isso. Nós, da oncologia, não gostamos disso. Opa, isso é importante Nós não gostamos. para nós homens aí. Porque um dos tratamentos que eu faço para combater o câncer de próstata é anti-estrogênio. Esse é o meu princípio básico, não preciso nem buscar muita literatura. Se anti-estrogênio é o tratamento do câncer de próstata disseminado, esse é o principal tratamento. É o bloqueio da testosterona. Não deixar a testosterona agir. Eu faço um bloqueio na hipófise, porque a hipófise estimula o testículo, faço um bloqueio no testículo também, se eu quiser, ou bloqueio os dois. Aí eu diminuo a testosterona. Com isso eu diminuo o libido, diminuo a potência, diminuo tudo. Tudo. Mas dá condição de vida. Mantém a pessoa viva. Exato. Hoje os bloqueios já estão começando a ser intermitentes. Até no caso da próstata, né? Nós íamos falar de mama, mas estamos de próstata. Não, mas faz parte. Começamos com a Angelina Jolie, estamos em Patunas. Claro, tá aí, tem que falar de tudo. Então, hoje, o bloqueio com testosterona, ele é feito levando em conta a questão da continuidade do tratamento. Sim. Quando eu faço um bloqueio continuado, eu tenho efeitos continuados. Diminuição de libido, diminuição de potência, tudo isso acontece. Né? A perda de toda essa... Tanto para o homem como para a mulher, vivência, o tratamento. Eu tenho isto. Então, o que é que os estudos estão fazendo? No caso da próstata, começou-se a identificar que se fizéssemos tratamentos intermitentes, também pode-se ter o mesmo resultado que tratamento continuado. Então, hoje, quando eu tenho um câncer de próstata disseminado e que eu bloqueio, e o paciente tem melhora, e o PSA vai lá embaixo, eu posso parar o tratamento e ficar controlando o PSA. Se ele voltar a subir, bloqueio de novo. Nesse inteirinho, o paciente recupera toda a função. O bloqueio não tem contraindicação? Não tem? Não tem. Ótimo. O bloqueio tem esses efeitos colaterais. Sim. Então, o homem tem calorão, o homem tem fogacho também. Que nem é andropausa. Sim, ele faz uma andropausa, né? Mas hoje já é possível fazer um bloqueio intermitente. Né? Eu tenho, por exemplo, um paciente, comentamos há pouco, que tinha um PSA que normalmente... Nossa, eu nunca ouvi falar disso. PSA até 4, o paciente tinha um PSA de 2.500. Nossa Senhora. Ele tinha doença em todos os ossos. Todos os ossos. Conseguiu reverter, porque o PSA... Eu comecei a fazer o bloqueio, hoje o PSA dele está em 2. E ele está muito bem. Lógico que tem os efeitos do hormônio. Eu agora já estou entrando na fase de ver se eu consigo fazer intermitente.
Não fazer direto, não fazer todo mês, ou durante o mês todo. Na medida que eu faço intermitente, ele começa a ganhar essa possibilidade. Para a mulher com câncer de mama, ainda não tem bloqueio intermitente. Opa, São isso que eu queria 5 saber. anos bloqueando. 5 anos. 5 anos de tratamento. Que é o que as mulheres fazem o pós-operatório, esse acompanhamento de 5 anos, é para isso, então? Quando tem receptor positivo. Ah, ok. Quando é receptor de mama negativo, que a célula está muito alterada, o bloqueio não adianta nada. Porque não adianta eu bloquear um estrogênio que não tem como agir, porque não tem receptor. Perfeito. Perdeu o perfeito, receptor. entendi. Então ele só é usado quando é receptor de hormônio positivo. Eu queria entender o que eram esses 5 anos depois da... É exatamente os estudos isso. mostraram, foram feitos estudos com 2 anos, 3 anos, 5 anos e 10 anos. Até o momento, os estudos com 5 anos mostraram proteção igual a de 10 anos e igual a tempo menor. E melhor do que tempo menor. Então hoje o bloqueio se faz por 5 anos. Olha que bacana, né? essas informações Tem mulheres importantes. que têm receptor de hormônio positivo. Né? Quando a mulher tem receptor de hormônio negativo, quando o gene da célula, que faz a célula se multiplicar, que é o HER2, está muito positivo, quando ela tem um índice de proliferação celular muito grande, que geralmente acontece nessa situação, normalmente bloqueio não adianta, aí se faz a quimioterapia. Mas em síntese, para a gente deixar, já estamos quase em cima da hora, é gostoso o papo, né? O importante, o senhor me disse da outra vez, e vamos repetir nas outras 2 oportunidades, o câncer tem cura, esse nome que dá medo na gente, Sim. né? Tem cura, Sim. O senhor trabalha com isso há muitos anos. Sem dúvida. Desde que precocemente descoberto. E bem tratado. Bem tratado. E tratado adequadamente. Então, descobrir cedo, não tratar adequadamente. O que o senhor recomenda, então, para as pessoas que percam o medo? Não sei, o senhor vai dizer. Percam o medo, se querem viver, vai lá, procure um profissional para fazer uma análise no seu corpo. Então, primeiro, se essa você indicação, sabe isso. que tem alguma coisa que está lhe fazendo mal, lhe dando mágoa, lhe dando desprazer continuado, lhe deixando sempre para baixo, se você está tendo hábitos ou vícios que você sabe que faz mal ao seu corpo... Vamos abordar um dia esse aspecto, essas outras coisas aí. Um dos fatores para câncer de mama é o álcool. É um dos grandes fatores de risco para câncer de mama. Se a mulher toma uma bebidazinha regularmente todo dia, ela faz parte do alto risco para câncer de mama. Puxa vida, olha. Bebida alcoólica. Essa que a juventude toma cerveja, essas coisas todas? Bebida alcoólica em mulher é risco para câncer de mama. Isso é considerado internacionalmente. Perigo. Então, cuide-se mentalmente. Busque as coisas boas da vida. Nós temos hoje uma proliferação de coisas ruins através da mídia, a gente só trabalha as coisas negativas. Procure equilibrar o negativo com o positivo, que é a razão de ser de você existir. É viver as coisas positivas. Procure cuidar-se no que diz respeito à alimentação. Tome bastante líquido, é muito importante, sobretudo a partir dos 40 anos de idade. As pessoas mais velhas esquecem de tomar água, elas não têm sede. Então tem que tomar como se fosse remédio, tomar água, pelo menos 1,5 litro por dia, 2 litros por dia. Né? Tome bastante líquido, movimente-se, faça exercícios. O osso se forma pelo impacto. Se você ficar com a bunda no sofá, na frente da televisão, não tem impacto. Portanto, osteopenia, osteoporose, movimente-se, aeróbica, faça o seu coração trabalhar, seu pulmão respirar melhor, respire fundo, movimente-se, alimente-se o melhor possível. Quem teve câncer de próstata, ou mesmo quem não teve, coma pelo menos uma maçã todo dia. Opa, olha a informação. Coma pelo menos 3 vezes por semana porções de peixe. Peixe e maçã protegem contra o câncer de próstata. Olha que importante. A alimentação tem que ser colorida. A sua alimentação tem que ser colorida. A ingestão de proteína, não comer muita carne vermelha. Fazer um equilíbrio entre frutos do mar, galinha, frangos e carne vermelha. A carne vermelha não é muito saudável. O adulto não tomar muito leite. O leite não faz muito bem ao adulto. O leite é coisa para criança e para neném. Ter cuidados. Tem pessoas que se dão muito bem com leite, mas a intolerância à lactose está cada vez mais presente no nosso meio. Então, cuide-se psiquicamente, cuide-se organicamente, evite comportamentos que lhe fazem danos. Quantas pessoas sabem que cigarro pode dar câncer de pulmão e mesmo assim fumam? Se expõem a um risco sem necessidade. Eu sei que é difícil abandonar o vício, mas faça um esforço para isso. Reduza a bebida alcoólica, elimine se for possível, reduza essa quantidade de medicamentos que às vezes se toma desnecessariamente, cuide-se quanto à automedicação, faça atividade física, goste de você.
Você é o seu maior patrimônio e muita gente precisa de você, precisa do seu amor, precisa da sua presença, precisa do seu carinho. Cuide-se, se não for por você, por aqueles que amam você. Depois dessa mensagem, nós só podemos finalizar. Doutor, nós vamos voltar aqui, porque eu quero abordar a doença, isso que nós falamos, por outros aspectos. Hoje nós falamos de alimentação, hoje nós falamos disso aqui, mas esses aspectos que o senhor finalizou agora são muito importantes, eu acho, também na prevenção, né? Sem dúvida. Na próxima vez que o doutor Luiz Alberto vier aqui, nós vamos falar uma coisa um pouquinho mais transcendental nessa profilaxia. Com muito prazer. Ok? Então, muito obrigado, doutor Luiz Alberto, Obrigado. pela sua presença, e para você eu deixo o meu fraterno abraço e um feliz sempre.